Oi galera, seja bem-vindo ao canal do Instituto Fisiodeller. Eu sou o Rodrigo Deller e a gente está com uma série de entrevistas onde a gente está apresentando os nossos parceiros, com quem a gente trabalha, para que vocês possam conhecer também como que é o nosso trabalho junto com eles. E hoje eu estou com o Robson Ortiz. Seja bem-vindo. Opa, valeu. Se apresenta, Robson. Eu sou o Robson, sou profissional de educação física, formado aí desde 2018 pela Unigran, né? E hoje eu trabalho com musculação na área terapêutica e ao longo do processo a gente vai contando um pouquinho mais as histórias. Tá, tem tempo, né? Tem, tranquilo. Tá tranquilo. Nossa, como é que a gente se conheceu, né, cara? Acho que isso é legal de falar pra galera. Vamos lá. Cara, o Robson, deixa eu lembrar aqui, a gente começou quantos anos, cara? Você tava na faculdade. Eu tava. Você tava na faculdade. Segundo ano da faculdade, 2016. 16 pra 17 que eu te atendi, 16, né? Final de 2016, por volta de setembro, agosto, setembro. Era fim de ano. Aham. Porque eu na época tinha o quê? 22 anos? De 21 para 22 anos. E a minha coluna é de um velho de 80, né? Tinha uns negócios diferentes. E tinha uns negócios diferentes. E eu tenho uma hernia de disco e o meu ortopedista queria fazer cirurgia. E eu falei, não vou. E eu estagiava num centro de treinamento funcional, conversando com o meu chefe na época, ele vai no Deller. Eu falei, pô, tá bom. Na faculdade, conversei com a professora minha de anatomia, Julice, vai no Deller. Verdade, a Julice da história também, né? Conversei com a Curi, vai no Deller. Conversei com a Janaína, vai. Eu falei, pô, vou ter que ir no Deller, né? Pelo amor de Deus. Até eu vou nele, né? Eu vou lá no Deller, né? Vamos ver o que tá acontecendo. Aí a gente começou o tratamento pra hernia e foi por aí, né? Verdade. Vamos tratando 15 dias, primeiro era a cada uma semana, depois a cada 15. Porque eu tinha minhas crises de... Você tava bem atacado na época, né, cara? Na época, sim. Na época... Muita dor. Muita dor, de ficar travado na cama. Perder função, né? Até pra trabalhar ficava difícil. Às vezes pegava uma carga meio excessiva no trabalho e pronto. A coluna já ia. Né? Cara, eu lembro que foi uma fase difícil, assim. A gente precisou controlar muito essa questão da dor inicialmente, né? Pra poder te dar a função aí pra você voltar pra rotina. Porque daí você vai pra academia, trabalha, pega peso e ajuda aluno e depois guarda tudo e agacha, levanta, com a coluna lascada do jeito que tava. Quantas horas de trabalho dia também, né? Na época nem era tanto, porque, assim, estagiário tem que trabalhar meio período, né? Então, assim, eu atendia no estúdio das 4 às 9, né? Então eram 5 horas de trabalho aí. Porém, né? Junta isso com postura errada. Frente do computador e celular, a coluna vai Você mesmo. mudou muito o hábito de lá pra cá, porque eu lembro que você começou a alinhar bem a sua dieta, sua atividade física passou a ser realmente mais constante, né, vamos dizer assim. Sim, porque até por conta do sobrepeso, né? Na época eu ainda tava com 120 para 130 quilos. Então, é verdade. Hoje, assim, ainda tô com 108, 106, mas eu tô bem comigo. Reduzido bem, né, isso aí. Eu tô bem comigo mesmo, sabe? Então, assim, eu já não sinto incômodo de coluna por conta de sobrepeso e afins. Né? Porque assim, você, assim, como profissional de educação física, né, você começa a observar como que isso tudo também influencia na execução de tudo que você fazia como profissional e para os seus alunos, né? Sim, até porque conforme a gente vai fazendo as atividades de vida diária, né? E a gente, como profissional da área, a gente tem alguns macetes para proteger, principalmente coluna, joelho. Tem coisa que a gente vê que a gente fazia errado. Não, vamos fazer dessa forma. Até para você agachar, limpar a casa, fazer qualquer coisa, você já agacha diferente, né? Você já aprende. E quando você tem esses gatilhos de dor, é pior ainda. Você tem que ser um pouco mais regrado. Né? Você tem que ser mais regrado, porque senão você sente. A coluna já te incomoda. E assim, eu lembro que a gente sempre conversou pouco, né? Tô sendo sarcástico. Brincadeira. Sim, claro. Coitado da Lu aqui na frente, né? E eu lembro que nas sessões a gente sempre conversou muito sobre a educação física, né? A gente sempre trocou muita ideia sobre isso. Sim, você sempre foi um cara que me perguntou muito sobre como era a minha linha de trabalho, como a gente trabalhava no meu antigo serviço, né?
e pra onde que eu queria ir. Eu achava até engraçado, porque assim, a gente começou uma amizade a partir daí, né? Foi dali, foi. Foi, que daí você me perguntava qual que era o meu interesse na área, o que eu pretendia seguir depois de formado. Aí eu lembro quando eu fiz o curso em Campo Grande, falei, Déder, terminei meu curso de treinamento funcional. Verdade. Falei, agora meu foco vai ser aqui. Muda tudo, né? Muda tudo. Porém, no fim, eu tô com a musculação e trouxe tudo que eu tenho do treinamento funcional pra dentro da musculação. Sim. E hoje em dia é a minha forma de trabalhar, né? Hoje eu trabalho com musculação na área terapêutica, né? O meu maior nicho é reabilitação hoje. Sim. Né? Idoso, lesionado, pós-operatório. Tanto que a gente tem esse diálogo muito próximo, né? Para poder discutir os casos, né? Isso começou lá atrás, né? Dentro das minhas sessões de osteopatia para minha coluna, onde eu falei, eu pretendo vir para esse rumo. Vamos trabalhar por aqui, né? Eu sinto que é uma necessidade e que, cara, assim... Eu amo minha profissão, eu amo meus colegas de trabalho, mas Deus do céu, tem umas aberrações que a gente vê, cara, que é sério, às vezes me dá pena. Não, mas é porque assim, eu olho hoje as nossas profissões, né, vamos colocar a físio e a educação física, elas têm nichos que são incomuns, né? Se a gente for ver, por exemplo, o treinamento funcional, na físio a gente tem o nosso treinamento funcional, que não é tão específico, vocês também. Né? Vamos colocar esse específico. E aí, a forma de enxergar isso que muda muito. Não das profissões, mas dentro do perfil que você trabalha. Mas, talvez, né? assim, dentro das profissões, principalmente quando a gente fala do treinamento funcional, é um assunto muito delicado. Porque muita gente acha que funcional é circuito. Não é circuito. Ai, tá cara. longe de ser circuito. Não, tá longe. Eu falo assim, dentro do mundo do treinamento funcional, o circuito é, sei lá, um pedacinho. Um pedacinho, cara. Porque se a gente for pensar, dentro do treinamento funcional, a gente tem por volta de 9 pilares, cada pilar com quatro ramificações, e o circuito é dessas 4 ramificações dos 9 pilares. Então, assim... É um pedacinho pequeno, né? É 36avos do treinamento funcional. É muito pequeno e, assim, ele não deixa de ser importante, mas tem que ser na hora certa, né? Do jeito adequado, não é só você colocar um circuito. Concordo. E outra coisa que eu também não gosto muito é você pegar e colocar o mesmo circuito para todo mundo. Só vai revezando a galera. O circuito fica e você vai rodando todo mundo. Porque, assim, a minha linha de pensamento ninguém é igual. Por que eu tenho que fazer ao máximo, né? Porque ninguém é igual. Então, por que eu vou fazer o mesmo treino para todo mundo se nem todo mundo pode fazer aquele treino ou nem não é indicado para todo mundo aquilo, sabe? Sim. Então, assim, é uma das coisas que a gente observa muito dentro da classe e por mais que a gente tente falar e mudar... Não, você tá errado, não é essa a minha forma de trabalhar. E eu, beleza, tudo bem, mas... Fora isso, é um assunto muito delicado, porque, querendo ou não, você vai acabar questionando o trabalho de outra pessoa. Eu vou até te falar um negócio. Assim, a gente trabalha nas nossas profissões, talvez com áreas que são aí super julgadas, né? Bastante. E aí a gente começa a ver um pouco desse processo acontecendo. Mas o que eu acho interessante, quando você fala, por exemplo, vou individualizar o tratamento. Né? É o que a gente sempre falou aqui, a gente sempre conversou sobre isso, né? E o quanto isso é importante para o próprio paciente, porque eu tenho consciência, como fisioterapeuta, que eu vou ter a minha limitação ali de trabalho e que eu preciso conversar com você, por exemplo, e falar assim, Robson, daqui para frente não é comigo mais. Né? E eu acho isso bacana, porque eu falo assim, caramba... Eu já não tenho mais para onde ir, né? Não tem o que eu possa fazer aqui na clínica que vai, né, proporcionar melhora pro meu paciente. Ele precisa, daí a gente, né, troca, né? A gente tem vários pacientes aí em comum, né? Em comum. Que a gente fica aí se batendo muitas vezes, né? Pra poder às vezes. Hoje eu atendo no estúdio de Pilates, né? Trabalho com musculação lá. E às vezes, quando chegam umas buchas... umas coisinhas mais complicadas de entender, às vezes eu converso com elas. Sim. E quando a gente não vê muita saída, eu... Não, vou precisar conversar com o dela. Nós e as discussões biomecânicas.
Eu duro que às vezes é de madrugada, cara. Nossa, vai. Ó, é que nenhum dos dois dorme muito, né? Aí, Hoje eu tô dormindo hoje você tá mais. dormindo mais, Hoje né? eu tô dormindo bem mais. Graças a Deus, tô fazendo meu tratamento aí. Que olha, assim, eu acordo muito cedo, então às vezes mando lá de cedo, ou vejo muito tarde, às vezes eu mando lá tarde. A hora que Ah, eu mas vejo. porque a gente manda quando lembra e olha lembra quando quando tem dá. tempo, né? Mas Então, é interessante assim, esse fato, né, da gente poder conversar sobre, porque é um canal aberto para poder discutir. sim, e se a gente É for uma olhar um discussão. pouquinho pra trás, já teve uma galera dos dois cursos que andaram batendo cabeça, sem necessidade nenhuma, né? Não, hoje acho que a gente tem ainda mais consciência, né? Talvez as gerações agora estão vindo mais conscientes da importância dos dois trabalhos. Pelo menos assim eu espero. Eu espero também, porém tem um assunto muito delicado nesse meio. O ego às vezes fala muito mais alto dentro dos profissionais, Ué. tá? Então, por mais que a geração em si, população, entenda que existe essa necessidade, mas tem uns profissionais que acham que vão dar conta de tudo. Acho que não, acho que é um ponto bem delicado mesmo, porque você pega hoje, a gente até falou no outro podcast, eu estava conversando com a Juliana, né? Foi nossa professora, né? Porque ela deu Nossa, professora, sim. professora. E aí a gente falando sobre a importância disso, de você conseguir tirar essa relação ego do tratamento e proporcionar realmente aquilo que o paciente necessita e não o que a gente acha. Eu sempre falei muito, eles não precisam do meu ego, eles não precisam, às vezes, eles precisam do tratamento em si. Se eu, às vezes, tenho dificuldade, eu vou correr atrás de quem... Deixa eu dar esse exemplo. Fala comigo. Puxa, isso é que veio agora. Veio agora. Fala aí. Teve um paciente, né? Enfim, ele veio, a gente avaliou esse paciente aqui na clínica e aí a gente chegou à conclusão ali na avaliação que eu não tinha a ferramenta certa para ele. O que aconteceu? Eu falei assim, olha, você precisa de fortalecimento, você precisa ir para musculação. Aí eu já liguei pro Robson, né? Falei, Robson, ó, o paciente tá aqui, tal, mas não é comigo não, vai ser com você, precisa fortalecer, já tinha quase, né, acho que um paciente de 70 anos, tinha algumas lesões no joelho. Aí ele falou assim, mas eu não gosto de fazer exercício. Você vai lembrar dele. Eu não gosto de fazer exercício. Eu falei assim, mas você também não quer fazer cirurgia, né? Foi a primeira coisa que ele chegou falando. Ele falou, não quero ir pra cirurgia. Eu falei, então você vai ter que fortalecer, não tem saída. Tem um ponto você correr. não Ou era aqui. você arranca aqui isso fora e põe uma prótese e você fortalece pra não precisar sobrecarregar. Vai ter que fortalecer de qualquer jeito, né? Vai, ou antes ou depois da cirurgia. Antes ou depois. E aí ele, com um pouco de resistência, né? Ele foi, né? Eu sei que ele tá em tratamento, mas eu só avaliei, porque eu não tinha ferramenta certa para tratar ele naquele momento. Porque assim, a gente, por mais que aqui na clínica a gente tenha alguns recursos, mas o que ele realmente precisava eu não tinha. Aí foi legal, porque só aí tá lá. Não. Tratou, tá bem. Traz pra mim. E toda vez, por exemplo, eu chego lá no estúdio, ó. O Deller te mandou isso aqui. Deu. Qual é a bucha? Qual que é a do dia? Qual que é a do dia? Manda pra mim, vamos conversar. Mas Pois isso cara, mesmo. mas tem algumas questões que a gente às vezes precisa regredir também, né? Sim. Por exemplo, eu vou pegar um caso prático que a gente vai conseguir se situar melhor. Sim. Tem um paciente com epicondilite, né? E aí, nesse meio tempo de lockdown, que a gente entrou em lockdown aqui na cidade por 14 dias, um tempo atrás. Sim. Voltou, ai, meu cotovelo inchou de novo, tá doendo. E aí, o que você aprontou nesse lockdown? Dá risada, né? O que aconteceu ali, né? Ai, fui pegar um sofá, Coisa leve. fui pegar um sofá e depois senti um mau jeito. Falei, não, então a gente vai fazer o seguinte. Enquanto você tá com esse inchaço, né, e essa dor meio aguda, vou pedir pra você fazer isso, procura um fisioterapeuta, faça as sessões de terapia para que você melhore, só que você não vai me abandonar, a gente vai trabalhar com os dois juntos. Porque aqui a gente consegue, no seu quadro como você está hoje, a gente consegue trabalhar com os dois juntos. Mas eu vou precisar que você procure a fisioterapia. Né?
Aí eu tive que reduzir as amplitudes, eu tive que alterar todo o tratamento dele. E isso não é só ele. Eu tô com ele dentro da sala de musculação, mas tô com outros dois ou né? Um ou dois alunos dentro. Sim. E o duro é que eu preciso individualizar para ele. Claro. Né? Claro. Eu tenho que individualizar por conta da situação do quadro dele. E eu fico pensando, como é que você faz isso dentro de uma sala de musculação com 40 pessoas? Nossa, impossível, né? Cara, eu fico pensando, eu preciso fazer alterações pro meu aluno. Agora, Como assim, que eu faço isso dentro de uma sala de musculação tendo que cuidar de 40 pessoas? Porque se vocês acham isso esquisito, Uhum. isso acontece muito. Ah, não. E isso porque a gente Tempo tá. todo. Isso porque a gente tá na pandemia. Tem 40 pessoas, 30 pessoas para 2, 3 instrutores. É isso mesmo. Mas, isso é um negócio que é super difícil de lidar, porque assim, se a pessoa, ela, depois de muito tempo, ainda tem consciência daquilo que ela faz, é um ponto. Lá dentro da academia. Eu conheço pessoas que são até bem treinadas, né? E elas executam isso, sei lá, treinam há 10, 15 anos, ok. Mas é aquele que tá lá 1 ano na academia, 4 meses? 4 meses, né? Ou Porque aí ou é aquele famoso cliente de temporada. né, o projeto Ele verão, vem, ele aí- vem. Aí o projeto verão não acontece, eles verão no próximo ano. É só, o né? verão de 2022. Então assim, eu fico pensando naquele cliente que, por exemplo, vai lá, treina lá setembro, outubro, novembro. Pra chegar em dezembro, porque diz que vai estar bem. Tem que ser caro. Aí não chegou em dezembro, ela desiste e volta só em março do outro ano. Não tem Aí- sequência, né? Não, daí ela vai até junho, porque daí depois ficou muito frio, pronto, parei e volto em setembro de novo. Então é temporada de fim de ano, temporada de meio de ano, né? Aí eu fico pensando, como que a gente consegue individualizar para os nossos pacientes, né? Porque muita gente encara como aluno, tipo, estou te ensinando musculação. Eu não estou te tratando com isso. Entendi. Entendeu? Não pega a São responsabilidade duas do tratar, visões. né? Aham. São duas visões diferentes que a gente tem dentro da área, né? Olha só. Eu vou ensinar musculação para o meu aluno. Entendi. Cara, a musculação não é uma área, tipo, muito... Que você tem uma receita de bolo para fazer. Não. Né? Já que a gente pensa que a maioria, a base e o foco da musculação é hipertrofia. Tá? De uma maneira geral. geral, sim, E não se engane quando a gente fala hipertrofia. Não, quando a gente fala hipertrofia, a primeira imagem que vem é do fisiculturista. Não. Não é só isso. Não, pelo amor de Deus. Concordo que exista o fisiculturismo, que já é um outro esporte, é uma outra área outro jeito de... que eu já não domino, que eu já não... Entendeu? Mas para todo paciente tem hipertrofia, que é o ganho de massa muscular na forma geral. Sim. Né? Então, como que eu vou conseguir buscar isso individualizando para o meu aluno? Aí entra um ponto interessante assim, ó. A hipertrofia, ela não é só a estética, né? Vamos colocar isso, ela não é só a parte estética. Porque sim. ali, por exemplo, a gente pega, vamos dar um exemplo aqui. O paciente chega, né, de um pós-operatório, perdeu sua massa muscular ali por conta do pós-operatório, e eu preciso fazer um trabalho com ele de hipertrofia. Ele vai recuperar a função. Isso também entra na tua linha, né? Eu preciso muitas vezes ter a musculatura para ganhar aquela função. Eu vou falar para você que é só a minha linha. É só essa, né? E Eu aí tenho- você começa a ver essa diferença, né? O meu nicho hoje ou é a reabilitação mesmo, que é a parte de ganho de função, ganho de movimento, ou o emagrecimento. Ah, você tá com essas duas. Eu tô com essas duas. Por que que eu tô com essas duas? Porque eu tenho muita mulher. Sim. Ela Cliente acaba vindo minha. muito... Por mais que sejam pessoas que necessitam de musculatura para ganho de função, mas elas querem perder gordura. Elas querem emagrecer. Então tudo bem. Então mas Você acaba trabalhando os dois, né? eu consigo trabalhar os dois juntos, né? Sim. Porém, na maioria das vezes eu tenho que trabalhar um para depois o outro. Eu não consigo entender que você consegue fazer um movimento Ah, sim, eu entendi. sem que você tenha função para isso, né? Claro, Então eu claro. preciso trabalhar com uma sequência e um leva o outro. Eu falo que o emagrecimento é uma consequência do trabalho. Ah, não, sim. Né? Isso sem dúvida. Daí eu tenho uma pergunta pra você, assim.
a gente está falando de físio e reabilitação. Como é que a educação física se encaixa ali? Vamos lá. Manda bala. A fisioterapia e a educação física vão trabalhar juntos em quais sentidos? Né? Em como que isso vai acontecer? Normalmente, quando um paciente vem para fisioterapia, ele está num processo de algia, né? Muitas Dor. vezes, sim. Muitas vezes. Maria. Então, assim, eu prefiro que comece separado. Sim. Quando não comece com a fisioterapia, se ele está com esse processo, ele está com esse período de dor, né, de dor aguda, você vai começar com a fisioterapia, vai começar o tratamento. E aí o fisioterapeuta vai avaliar a melhor hora para liberar ele para atividade física de alta intensidade ou de alto impacto, né? E aí, normalmente, a gente espera esse aval da fisioterapeuta para a gente começar. E aí, a gente entra, né, nós, educação física, entra como um apoio para a fisioterapia, né? Nessa fase. Essa fase de transição. A gente fala que é um elo, né? Essa ligação das duas profissões é um elo entre o início e o fim do tratamento do paciente. Sim. Né? Então, o fisioterapeuta, normalmente o que a gente vê acontecendo é que o fisioterapeuta não libera quando ele termina todo o tratamento dele. Ele libera nas fases finais de tratamento. E aí o paciente começando a musculação, o fisioterapeuta observa como isso vai começar a impactar positivamente dentro do tratamento que o fisioterapeuta começou lá atrás. Então, normalmente a gente espera esse começo, esse início, que é o tratamento da algia. E aí, quando o fisioterapeuta está começando a trabalhar com as questões de ganho de função da articulação afetada, onde é o ponto-alvo do fisioterapeuta, eles já iniciam e mandam isso para o profissional de educação física, e aí a gente entra na continuação desse processo. Por quê? Muitas das vezes o fisioterapeuta não trabalha com grandes sobrecargas, né? Só que a gente parte do princípio que, para a articulação ter função, ela precisa que a musculatura tenha força necessária para que a função aconteça. Perfeito. Né? E para que isso aconteça, a gente precisa gerar hipertrofia de músculos daquela região. Não é regra, tá? Sim. Mas o que a gente mais vê dentro dos estudos é que quanto mais esforço o músculo faz para um determinado movimento, mais resultado ele tem, né? Maior ganho de massa muscular, por quê? A hipertrofia, lógico que ela é multifatorial, mas se a gente for pensar num conceito para hipertrofia, é o ganho de massa muscular mediante esforço contrário à sua ação e função. Uhum. Então, assim, para eu fazer uma flexão de cotovelo, eu simplesmente posso chegar aqui, mas tem gente que não consegue nem flexionar um cotovelo. Né? Vamos partir lá do começo do movimento. Esquecem que existe um músculo que faz esse movimento de flexão do cotovelo. Então, se ele... Ok, aqui para mim tá bom. Estou flexionando meu cotovelo, estendendo o cotovelo. Mas para eu conseguir gerar hipertrofia para essa musculatura, para que ela faça isso da melhor forma, eu vou precisar adicionar algum tipo de sobrecarga contrária ao movimento. Ao movimento, sim. Então, o que a gente faz é utilizar de alguns... como eu posso dizer que eu já me perdi na palavra. Mas de algumas ferramentas, isso. Algumas ferramentas para que a gente consiga aumentar o esforço naquela articulação, gerando assim maior esforço muscular e, consequentemente, maior hipertrofia pós-exercício. E aí é legal. Isso eu acho interessante, porque quando a gente fala na físio, eu falo muito isso em sala também. Se a gente pegar as nossas profissões, elas vão caminhar boa parte do tratamento do paciente juntos. Tanto que a gente muitas vezes fala assim, olha, controlamos bem a dor, muitas vezes já fala assim, Robson, vamos trabalhar com o paciente fulano de tal, vamos ver o que a gente já consegue introduzir. Sim, foi como eu disse pra você, não né? Terminou a fase áltica, que a gente vai começar a ganhar função, já entra os dois profissionais e começa a trabalhar juntos, né? Porque aqui a gente, vamos supor que a gente tá preocupado com as amplitudes, com as mobilidades, com tudo isso. Assim como vocês também. E aí você começa a fazer um trabalho
conjunto que é super legal de ver, onde a gente começa a dar um foco, você pode ir dando em outro, e isso vai intercalando no tratamento sem sobrecarga às vezes. Às vezes sem sobrecarga, sim. Né? Não, mas eu falo assim, da parte de mobilidade, mas depois eu falo assim, eu não estudei, eu não sei exatamente como que funciona uma hipertrofia. Por mais que a gente vai na fisiologia, a gente lê, mas por estudo mesmo de faculdade, a gente não teve isso. Como é que eu vou falar assim, Robson? Olha, eu fui ler o Dantas, né? O Robson me prestou um livro para estudar. E eu comecei a ver periodização, fiquei curioso, até faço muito disso aqui. Eu te emprestei aquele livro no quarto ano de faculdade, cara. Foi mesmo. E dali eu tirei muita coisa para usar aqui. Eu comprei o livro do Estélio Dantas, que é uma das bases do treinamento esportivo. E aí eu terminei a disciplina nossa de treinamento esportivo dentro da faculdade. Eu falei, Deller, olha esse livro aqui. Peguei e trouxe o livro de treinamento esportivo pra ele. E eu achei bacana porque, cara, assim, tem coisa que a gente consegue correlacionar com a própria reabilitação da física. Sim! Que é muito legal. Então, ali surgiram outras ideias e outros formatos de trabalho que até então tava ali, né? Meio jogado, meio flutuando, sem saber o como e pra onde que eu vou. Ali a gente periodizou muita coisa. A gente usa até hoje muito do que tá lá. Isso é bom, cara. E aí a gente consegue dialogar bem, porque fala assim, caramba, essa fase aqui, ó, se associar vai ser muito bom. Essa aqui talvez não. Essa aqui a gente começa a ter essas discussões. Sim. Né? Será que dá pra ir já? Será que não? Será que voltar pra cá? A gente observa, tipo, será que vai? Será que eu já posso entrar nessa fase? Será que eu tenho que esperar um pouco, né? Mas assim, lógico que o livro do Estélio, ele vai muito para... Ele é um livro bastante abrangente, só que muitos dos exemplos que ele dá é para corredores, né? É complicado, a gente não trabalha nesse nicho, cara. Eu tenho poucos pacientes corredores, né? Não é minha linha principal. Mas a gente consegue, se a gente for observar, não o exemplo prático em si, mas como a teoria funciona, a gente consegue trazer para nossa área, tanto você para a área da fisioterapia, para a chupativa micro, tanto para mim que estou com musculação terapêutica. Então, assim, são dois mundos muito diferentes do mundo dos corredores, mas que se a gente pegar a teoria e entender como ela funciona, a gente consegue aplicar no nosso trabalho. E foi o intuito que eu sabia que você ia dar conta de fazer isso. Quando eu falei, o bicho é inteligente, toma aí, se vira, dá uma lida aí, cara, que vê o que você acha. Mim, cara, isso é bom. Olha quem fala, né, Dana? Eu já vou contar essa história aqui também. Aí, lá vai. Eu vou até encostar aqui na cadeira. Quando eu via fazer sessões de fisioterapia... Lá vai. Apesar de a gente começar muita groselha, que hoje está segurando muito pra não falar umas groselhas. Tá comportado. De leve. Ele sempre me perguntou muito por onde eu queria seguir, por onde eu queria trabalhar, né? Qual era a minha linha de trabalho, o que eu pretendia fazer, como eu pretendia trabalhar depois que formado. E no meu último ano de faculdade, lá nos últimos meses, né? Novembro, dezembro, eu sabia que eu não ia mais estagiar onde eu estava trabalhando. Sim. Eu lembro até hoje, foi bizarro. Tipo, eu tava começando minha semana de P2 da faculdade. Você veio aqui antes da semana, né? Eu vim antes da semana. Foi antes da semana de prova. Aí, nessa última sessão antes das P2, a gente já tá conversando numa boa, né? Aí, eu lembro quando eu comecei meus P2, o Deller. Eu sei que você vai formar agora, eu tenho um estúdio pra te indicar e tal, mandei seu telefone, nome, não sei o quê, e as meninas vão te procurar. Tá bom. Trabalhar, eu gosto, né? Gosto e quero, né? Eu também preciso, né? Sair da faculdade, não ia mais estagiar, ia precisar de trabalho. E aí eu cheguei na bendita da entrevista. Fui pra entrevista, e a gente conversou, me explicaram como que é o trabalho lá. Mas a primeira pergunta que elas fizeram foi: você que é o indicado do dela? Eu falei... De cara, assim? De cara. Você não sabia. Diz que é, né? Diz que é. Aí elas fizeram a entrevista. E assim, o que eu achei o mais desafiador, cara. Do nada elas olharam as duas chefes que são fisioterapeutas na época há 8 anos.
monta um treino pra gente. Amanhã você aplica esse treino pra gente. Eu falei, ok. Mas calma. Ela me deu um dia, mas calma. Ah, tá. Você vai passar esse treino pra 3 pessoas. Uma era física ativamente normal. Uma tava com... Tava indo em pós-parto, né? Lógico, já tinha filha, porém tava com uma diástase muito grande e instabilidade lombar. E uma terceira aluna que, segundo elas, era tipo assim... muita dor tensional, pouca estabilidade de coluna. Entendi. Padrão de movimento de joelho totalmente alterado, principalmente válvulo dinâmico. Você tinha que montar um pra cada um, só pra eu... Isso era na mesma hora. Eu tinha que dar o treino pras Só pra 3. eu entender. Eu tinha que dar o treino pras 3 no mesmo horário. Que legal. A minha sorte é que elas me deram um dia. Se ela fosse, vamos pro treino agora, eu tinha me lascado, né? Meu Deus do céu. Elas queriam até me dar mais dias. Mas eu falei, não, acho que pra amanhã dá. Elas ficaram assim já. Pronto, né? Aí cheguei no outro dia, eu já era conhecido como indicado dela. Eu falei, o que aconteceu, cara? A culpa não é minha. Vou até tomar água. Ok, dei a aula. Olha, a gente tava com alguns outros currículos, mas como a gente gostou muito da sua metodologia de trabalho e você é indicado dela, você vai ficar com a vaga. Mas cara, foi muito assim. Depois eu falei que, depois eu cheguei pra elas e perguntei. Elas vão assistir isso depois. Já foi. Depois eu vou ter que me ver no trabalho com elas. É isso. Vão falar que eu sou dramático, debochado, mas isso eu já tô acostumado. Normal. Isso é normal. Não, porque ele é o indicado dela. Os primeiros meses eu era indicado dela. Eu falei, pô. Caramba, cara. Não sabia dessa responsabilidade. Não, mas é que você não tá ligado no teu apelido lá. Teu apelido é meu guru. Ah, guru. É, você é o guru. Porque toda vez que eu tinha algum problema, alguma vez eu venho com alguma insegurança no começo do curso, eu ia direto pra você. A gente já conversava, perguntava as coisas. E é isso. Nossa. Tá vendo? A gente não sabe das histórias todas. É porque depois que eu formei, eu vim pra cá, acho que poucas vezes, né? Que eu tive. Você já tinha me dado alta, né? Foi. Você acaba vindo assim. Às vezes. Estourei a coluna, fiz merda. Sei lá, vamos dizer que eu te vi umas 2, 3. Umas 3 vezes ano passado. Não, no ano passado. Ano passado, umas 2. Foi pouco. Mas você me cara. viu uma vez esse ano também? Então tá bem mais controlado. E você. É aquela história que a gente falou no começo. Você também regrou outras coisas, né, dentro da sua rotina que te fizeram bem nesse aspecto. E assim, vamos pensar aqui em outro ponto. Quais são os desafios que você vê hoje, dentro da área que você trabalha, do treino funcional, individualizado, com relação aos seus pacientes, clientes, né? Como é que é a aceitação? Por exemplo, vou ter que trabalhar mobilidade, eu tenho que treinar movimento antes de colocar carga. Nem todo mundo está disposto a fazer isso, muitas vezes, por um período que realmente vai ensinar. É um exemplo, não é uma regra, né? Mas assim, no geral, a aceitação da galera tá legal, assim, dos seus pacientes? Olha, eu vou ser bem sincero pra você. Manda. Tá? E segundo o que algumas pessoas falam, vou ser polêmico. Novidade! Menino treta, fala. Eu sou treteiro. A gente tem que quebrar uma barreira muito grande. Que é imposta pelos colegas de trabalho. Você fala dos próprios colegas? Dos próprios colegas de trabalho. Entendi. Por quê? Muita gente acha que a musculação é você levantar carga. Não é só isso, né? Você sabe, mas eles não. E assim, eu não julgo. Meus pacientes não têm obrigação de saber isso, entende? Claro. Porém, é muito mais legal pro ego dos alunos chegar na academia e botar uma barrinha de 20, agachar e levantar, do que você pegar um bastão, colocar ele pra cima, botar uma mini band nos joelhos e falar agacha. E ele não conseguir agachar sem erro,
e você ter que corrigir o agachamento desde o princípio, e ele sentir dor fazendo aquilo, dor de esforço muscular que eu digo, sabe? Aham. Então, assim, eu tenho que quebrar uma barreira muito grande no começo. Porque foi muito imposto essa questão de, para você melhorar, eu vou te colocar carga e você vai agachar e você vai fazer os exercícios. Não, assim, mas é questão de ter carga. Né? Sim. Que normalmente, no começo dos meus tratamentos com os meus alunos, a maioria das vezes eu não uso nem sobrecarga. Sobrecarga que eu digo polia, Não, anilha, barra, halter, entendeu? Você vai Eu preciso observar outros padrões de movimento, entender como o meu aluno se movimenta e corrigir os movimentos e depois colocar sobrecarga. Né? Então eu tenho que quebrar uma barreira muito grande, porque ele chega na academia X e o instrutor, que na maioria das vezes nem é formado, mas isso é um assunto para um outro, problema, é um outro assunto que a gente pode isso. daqui a pouco conversar sobre. Mas voltando, o instrutor da academia vai pegar o treino de perna, que eu acho que eles devem ter um mantra, eles devem ter um quadro assim, ó. Treino de peito, o treino A de peito é isso aqui, o de perna é isso, o de costas é isso. E eles dividem o aluno em, como se fosse num açougue, sabe? Você corta lá o boi, separa lá a picanha da alcatra, eles vão lá e separam o aluno em peito, ombro, perna, abdômen e vão trabalhar aquilo individualmente. Entendi. Não julgo, tá? Porque assim, a abordagem da musculação de uma forma geral é essa. Claro. É uma forma de trabalho. É uma forma de trabalho. Só que eles, o que eu falo que eles têm como mantra é que eles pegam e montam um treino que fala, esse é o melhor treino de peitoral. E vou passar esse treino para todos os meus alunos que querem treinar peito. Aí o aluno chega lá, hoje é meu dia de peito. Beleza, então você vai fazer supino reto, inclinado, flexão e é isso. Aí depois chegou outro aluno, chegou lá um corredor de 25, 30 anos. Ah, vou treinar peito. Então é supino reto, inclinado, flexão. Entendi. E outros. Aí chegou uma senhora de 70. Não, a gente vai trabalhar supino reto, inclinado, flexão. Entendeu? É a mesma coisa para todo mundo. Ah, vou treinar perna. Então você vai começar no hack, depois você vai pro leg press. Chegou uma senhora de 80 anos. Não, você vai começar no hack, depois você vai pro leg press, entendeu? É a mesma coisa para todo mundo. O que eles querem alterar às vezes é as cargas. Entendi. E quando eles pensam em alterar e adaptar o exercício para o aluno, é tirando e colocando carga. Ou mais carga para um aluno mais forte, Mas ou o menos carga. O exercício continua, né? Não, o exercício é o mesmo. Entendi. E aí não é observado nada, não é observado padrão, não é observado... Entende? Como tudo acontece. Então a primeira barreira é a gente fazer com que o aluno entenda que... Desculpa. Fazer com que o aluno entenda que ninguém é igual. Não. Você não deve fazer o mesmo treino. E a gente precisa corrigir o básico. A base, né? Eu falo que a base do exercício, né? A base do exercício é fundamental. Entendam que a base do exercício é o movimento. Se o seu movimento não tá legal, o seu exercício não vai estar legal. Hoje eu vou até dar um exemplo meu, assim. Eu tenho me corrigido muito em vários aspectos dentro da musculação, onde eu tenho que voltar pro bendito do básico, né? Então é a forma como o meu quadril se comporta durante um agachamento, por exemplo. Uhum. Hoje melhorou muito. Né? Eu nem sei como é que tá no pedal, porque antigamente eu tinha um tipo de falseio no joelho. Eu não sei, nunca mais me filmaram, nunca mais me zoaram, então acho que tá bom, né? A galera do pedal adora me zoar. E aí, eu vejo que isso é tão importante, porque se a gente começa certo, a chance de você continuar isso... Mesmo que você vá fazer, de repente, a sua musculação sozinho, né? Vamos colocar assim, você não vai cometer aqueles erros lá de trás da base. Uhum. Então, essa fase inicial, para mim, é o fundamental. É fundamental. Uma dica já, que a gente vai esquecer um pouquinho o podcast, Manda. chegou um pouco personal. Vai. Mas observa como é que tá seu tornozelo. Mobilidade. Lembra que tudo, tudo é um efeito cascata. Sim. Né? Mesmo. Se a gente for pegar aí a teoria, a gente vai cair na teoria de joint by joint do Gray Cook com o Michael Boyle. Pouco importante. Né? Se uma articulação não atua da forma correta, ela vai influenciar negativa, ela vai sobrecarregar uma articulação acima ou abaixo.
Perfeito. Né? Então observa se a sua mobilidade de tornozelo tá boa, se o teu pé, o seu arco plantar consegue estabilizar. Hoje sim. Então, assim, Hoje, e aí a gente começa a na subir. época, não. Pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna lombar, coluna torácica e assim vai. Então, se você sente que o seu quadril compensa muito, Olha, observa quem está abaixo dele primeiro e depois observa Depois quem está sobe. acima. Se quem está abaixo dele está trabalhando bem, aí você precisa observar acima. Se acima perde as suas funções por conta do quadril, o seu foco de alvo de trabalho é o quadril. É o próprio, né? É o próprio para a gente poder estabilizar. E aí a gente observa os movimentos, tanto flexão como extensão de quadril, como abdução, adução e rotação. Muito massa isso aí. Então, aí que tá, né? Aí a gente se bate nisso aí o tempo todo, né? Porque daí a gente começa a discutir isso com os pacientes. Sim. E aí você fala, caramba, e agora, né? Então a gente faz a avaliação, a gente consegue ver onde tem perda de mobilidade. A gente trabalha, mas a gente sabe que é um trabalho contínuo, né? Uhum. Então, assim, como a gente sabe que isso pode ser executado né, dentro do trabalho, junto na academia, por que não dar continuidade lá, né? Sim. Não que o paciente ele não precise nunca mais vir de repente. Muitas vezes ele pode vir para receber alguns estímulos, né, que eu falo. Famosa manutenção. Manutenção, né? Vamos deixar em ordem. Famoso alinhamento, balanceamento, né? Cambagem é isso. E a gente precisa muitas vezes dar isso pro organismo para estimular, é um estímulo, né? Uhum. E aí que é interessante trabalhar junto, porque tem paciente igual o Robson vem esporadicamente. E tem vários outros que começaram a entender isso. Sim. Que essa é a minha dificuldade já da parte da compreensão dos pacientes. Sim. Que atua muitas vezes lá, a minha é você falar assim, olha, não some de uma vez. Vai sumindo aos pouquinhos. Vai sumindo aos poucos. Tem paciente que demora anos para voltar, que eu fico feliz, né? Isso é maravilhoso, demorou muito tempo. Mas te surge uma dúvida, ou eles não estão vindo que estão bem, ou eu tô com medo de voltar. Eu tô com medo de voltar. Espero que seja estejam a primeira. bem. Né? Então, tem pacientes que realmente hoje, né, vêm uma vez ou duas no ano, realmente falam assim, olha, eu vim para fazer uma avaliação. É raro. É uma minoria. É raríssimo, né? É raríssimo. Porque, eu quero voltar. Esses dias eu recebi um paciente antigo e falou assim: olha, eu quero voltar para minha rotina de exercício. Eu fiquei um pouco antes da pandemia, ele já tinha parado. Uhum. Então, coloca aí quase 2 anos parado. Sim. Você me avalia? Eu avalio. A gente avaliou, a gente conseguiu orientar bem ele, porque ele sabia que ele precisava fazer o fortalecimento. Uhum. E aí ele foi para academia. E aí é interessante porque você pode ajudar tanto o profissional de educação física, assim como eles ajudam a gente. Sim. O tempo todo é uma troca, né? É uma troca interessante, mas assim, quando a gente trabalha justamente com esse nicho de reabilitação e controle da dor, eles têm muito essa questão também. Normalmente, tem muitas pessoas que ficam, né? Mas tem pessoas que, assim, melhoria da dor, sumir. Aí volta. Mas aí depois vai. E o duro que a gente olha e espera de braço cruzado, porque a gente sabe, vai voltar. Pior que assim, infelizmente. E assim, a gente não tem o costume de dar alta para alunos, né, pacientes. E o aluno só somente espera, fala, não, vai voltar. Ainda mais na área do exercício físico, gente, é diário. Né? Não posso fazer 7 dias, faz pelo menos uns 4, 5. Mais fácil. Mas faz, né? Porque é uma rotina, a gente tem que se alimentar todo dia, né? Teoricamente até tomar banho, né? Tomar banho todo dia, tá? Teoricamente, dele. No frio. Tá frio. Fala isso não, Dele, pelo amor de Deus. Brincadeira. Mas eu falo que são coisas da rotina, né? Segredinho aqui. O Dele mandou mensagem pra mim semana passada, disse que só ia tomar banho no sábado. Mentira, calúnia. Mentira, não é sábado, é domingo. Tá? Mas, infelizmente, cara, a gente tem que quebrar muito essa primeira barreira que vem dos nossos próprios colegas de profissão, sabe? Eu não sei se é por imprudência ou negligência. Mas essa, normalmente, é a primeira barreira que eu preciso quebrar dentro do tratamento. Uma coisa que eu, abrindo para esse ponto, eu estou observando de fora, né? Eu não sou profissional da área da educação física. Tem vários fatores que talvez contribuíram ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, sim. Para que chegasse nisso, né?
Então, muitas vezes, é uma dificuldade, por exemplo, da físio, né? Você ter o tratamento individualizado dentro do consultório, né? Brigamos muito realmente sobre isso. E muitas vezes na educação física também, né? Você pode até ter grupos, eu falo, não vejo nem problema nisso, mas que seja individualizado, né? Sim, é o que eu disse pra você lá no começo, né? Ninguém é igual. Ninguém, não. Por exemplo, o meu treino, por exemplo, eu gosto de pedalar. Eu tenho certeza, né? Eu tenho um amigo meu que pedala, que vão ser treinos diferentes. Ele pedala há pelo menos 10. Pra Você 15 tem anos, eu tenho, sei lá, 5 anos. Você tem a Eu sua tenho individualidade, ele tem a dele, né? estrutura é diferente, o biotipo é diferente, tudo é diferente. Então isso eu acho muito bacana, porque para cada... Né, vamos colocar de uma forma geral, né? Vamos colocar para os biotipos e para cada realmente indivíduo também com seus objetivos e etc, né? Muda tudo. Muda tudo. Então assim, ainda mais quando a gente trabalha dentro de certos limitadores, né? Que pra gente são os gatilhos de dor, são as limitações de movimento em si, que a gente precisa se adaptar a eles. Lógico que a gente não deve driblá-los. A gente precisa se adaptar, Isso aí. entender. Eu sempre falo para todas as pessoas na qual eu converso, que agora esses dias para trás eu comecei a me dar de mentor, tá? De conversar com alguns profissionais, principalmente recém-formados, sobre algumas questões de treinamento que são visões que ultimamente estão um pouco, eu acredito que ultrapassadas. Saiu do, Por isso, saiu do da controle, linha saiu um pouco do controle e tentaram regredir um pouco. Sério? Regrediram, eu falo assim, começaram a empregar a visão passada em relação à musculação dentro da reabilitação. Dentro, né? Isso eu não sabia, não. Isso eu tô por fora. Porque assim, eu comecei a observar que tem algumas pessoas que saem da faculdade e não se interessam mais em estudar. E isso me preocupa muito. Tem bastante. Principalmente quando você está dentro da reabilitação. Por quê? Dentro do nosso curso, não vemos patologias. Vocês não têm, né? É verdade, a gente já discutiu isso, verdade. Não temos patologias dentro do curso. Lógico que, pelo menos eu vou falar dentro do meu curso, com a professora que eu tive. Sim. Ela é fisioterapeuta, né? E também profissional de educação física. E ela, por conta própria, falou algumas coisas sobre patologias. Né? Sobre como lidar com algumas patologias, como trabalhar com algumas patologias em si. Mas, de uma forma geral, não vemos patologias dentro do curso. Entendi. E o que eu vejo? E eu vejo um pouco como consequência do curso também, tá? Nós vemos anatomia no primeiro ano. Igual o nosso. Tá? A gente vê anatomia no primeiro ano. A gente vai ver biomecânica no terceiro. Lá, o terceiro e quase no último, né? O segundo ano... segundo pro terceiro ou é não, do terceiro pro quarto. Terceiro pro quarto, do terceiro pro quarto, porque pelo menos a nossa grade... Na grade na qual eu estudei, eu não sei se já teve mudança. Era segundo semestre e primeiro semestre, eu lembro que era um negócio assim. Era no final, você via a primeira biomecânica no sexto semestre. Isso. Depois... E a biomecânica 2 no sétimo semestre. Inclusive, quem deu aula de biomecânica pra mim foi a Juliana. Foi a Juliana. Foi. Ei, Juliana. Assim, e nesse meio tempo, entre o final do primeiro e o final do primeiro ano, no final do segundo semestre, e o sexto, existe um buraco negro grande chamado matérias... Não. Matérias de esportes. Sim. Esporte e pedagogia. Mas vocês não veem biomecânica no esporte? Sexto ano. Sexto semestre. Sétimo semestre. Você não vê dentro do biomecânica no esporte, a gente vai falar de fisiologia do exercício, e biomecânica a gente vai ver dentro do sexto e sétimo semestre. Pensei que era durante as disciplinas do e é isso que eu falo. Entendeu? A gente termina de ver anatomia no segundo semestre e vai relembrar a anatomia lá no sexto. Então, terceiro, quarto e quinto é um grande buraco negro de pedagogia e esportes. Entendi. Então, se perde.
você já chega lá na biomecânica com a anatomia bem vaga na cabeça, assim, sabe? É que eu jurava que vocês tinham meio que uma sequência, assim. Não, eu ainda acho que a grade é um pouco bagunçada nesse quesito, sabe? Então a gente tem terceiro, quarto e quinto semestre que a gente não vê anatomia, porque a gente vai ver, ok, a gente vai ver fisiologia, mas não entra, o que a gente vê de fisiologia básica, né? Entendi. Fisiologia humana, não tem tanta anatomia, e quando tem é vísceras. A gente vai estudar os sistemas né? e outras coisas. Então, quando a gente volta a ver músculos e ossos, a gente já está no sexto semestre, indo para o sétimo. Grande, né? Então, a gente vê uma anatomia no sexto e no sétimo, e aí entra com musculação no oitavo semestre. Nossa, veio lá no A finalzinho. gente, musculação é no último semestre. E isso, até minha professora já falou, que briga para trazer isso para antes e outras coisas. Mas não, musculação está no oitavo semestre só. Então, assim, o que a gente vê de alguns profissionais que estão saindo da faculdade? Anatomia muito crua. Patologia a gente já não vê no curso. E os alunos não se interessam, os alunos profissionais que saem, né? Sim. Eles não veem anatomia depois. Acaba não E estudando, é um né? negócio bizarro. Porque, assim, aí eles, por exemplo, isso já é, pra mim, isso já é falha da legislação do conselho, tá? Que eu já vou começar a bater no conselho também. E eu não tô... menino treta. Eu sou treteiro. A gente pode estagiar desde o primeiro semestre. Isso é verdade. A gente vê Eu já anatomia, vi. a gente termina de ver a anatomia do corpo todo. E nem é tão profunda, tá? No final No do final do primeiro, segundo, no final do segundo semestre. A gente já pode estagiar desde o primeiro. Mano, é verdade. Se você esqueceu o que eu falei há pouco tempo atrás, a gente só vê musculação no oitavo. E a gente já pode trabalhar na academia desde o primeiro. Você entende que esse cenário de um estagiário que entra no primeiro ano, para quem vê musculação no oitavo, biomecânica no sexto e no sétimo, percebe que do primeiro ao sexto semestre você pode criar um monte de vício? Um monte? Nossa. Você pode criar Com um monte de certeza, vício. com Exercício certeza. feito de forma errada. O estagiário não sabe corrigir aluno. E os profissionais que estão saindo não estão sabendo o que fazer. Hoje em dia a gente tem uma geração que vive muito na frente de computador, celular. Então, gente, Tempo todo. eu falo assim que 90% da população hoje tem padrão cifótico. Posso colocar 90%? Posso colocar um pouco mais? Deixa os noventinha. Noventinha dá? Então, noventinha. Tem muito profissional que não sabe o que fazer por causa disso aqui. Padrão cifótico, que é simples. Que é o básico. Que não é básico, patologia. né? A gente não tá falando de patologia, a gente tá falando de padrão. É um padrão. Né? É um padrão cifótico, de peitoral encurtado, de dorsais alongadas, enfim. Aquela clássica biomecânica de compreensão do... Então, o aluno não sabe fazer coisa disso. Entendi. E aí, o que o aluno quer fazer? Vou treinar peito. Vamos lá, vamos empurrar. Supinão. Só pra Flexão. dar uma sentadinha na Não, só pra acentuar a cifose e a dorsal se lasque. Entendeu? O peitoral fica bonitinho na roupa. Fica desse tamanho assim, cortado. Então, assim, eles não entendem algumas coisas. Entendi. E aí, em uma dessas conversas que eu tive com alguns profissionais, não foi com um, foi com alguns. Alguns. O que eu faço quando eu tenho um padrão cifótico? Você perguntou? A primeira coisa que eu perguntei, o que você faz quando você tem um padrão cifótico? Nossa. Ficava me olhando. Entendi. E sabe o que é pior? Quem que faz, por exemplo, vamos lá, eu perguntei de quadril, ok. A gente estava conversando sobre quadril, porque a gente pegou uma avaliação do aluno, que o profissional mesmo fez. O profissional foi lá, colocou o aluno na frente do cimetrógrafo, foi lá, tirou a fotinha de frente, lá de costa. Falei, vamos lá, o que você enxergou aqui de alteração? Tô vendo um quadril abduto. Ele quis falar difícil comigo. Tô vendo um quadril abduto. Tô vendo uma lombar pra dentro aqui e tal. Falei, ok, o que você faz pra corrigir? Aí já Pronto, gelou. Aí o falar bonito já não rolou. Desculpa, é muito meu amigo. Tá? E inclusive a gente tá trabalhando muito isso. Legal. Mas não foi só com ele, teve outras pessoas também. E aí, quem faz abdução de quadril? Não sai também. Demorou. Coisas tem que estar na ponta da língua. Pelo menos motor primário e secundário, entendeu? De algumas funções. Então, assim, e não é só, tipo, muitos profissionais estão assim. É uma grande, né? Não, assim, e vou falar pra você, inclusive, teve dias que eu tive conversando com alguns profissionais que estão formados há mais tempo que eu. Sim.
Isso que é pior, os erros são os mesmos. São vícios adquiridos ao longo da profissão. Da vamos colocar profissão. assim, né? Agora imagina, vai se você ficando. tem vícios ao longo da profissão, imagina quando você não tem formação nenhuma e tá estagiando desde o primeiro semestre. Aí você vai daquilo que você já, tipo, fez, às vezes, numa Fez, academia, ouviu. viu alguém fazendo. Eu vou te contar uma história bizarra desse processo, tá? Meu senhor. Quando eu Ficando preocupado, cara. As coisas- Não, isso não é com você não, fica calmo. Pô, imagina. A só parte de constrangimento já foi. Quando eu comecei a estagiar no meu segundo ano de faculdade, antes de eu começar aqui, um pouco antes. A gente começou próximo de agosto e setembro, eu comecei a estagiar lá em março, Verdade. naquele ano. Verdade, foi isso mesmo. Você comentou na época. Um amigo meu chegou pra mim e falou, tem uma vaga de estágio aqui e tal, e eu indiquei você e tal, pra você vir, manda currículo e tal, depois vocês vão te chamar pra entrevista e vamos ver como é que vai ser. Aí tá bom. Beleza. Peguei, mandei currículo. Deller, quase 130 quilos. Eu jogava basquete. Até hoje ainda jogo. Cheguei pra entrevista desse jeito. E é só. Eu fui. Eu fui. Eu só fui. Eles chegaram pra mim, me perguntaram. Aí eu falei, olha, tô no meu terceiro semestre, né? Comecei o curso aí. Mas academia é um lugar que eu nunca pisei. Olha aí. Eu nunca tinha pisado na academia. E você começou a estagiar. Mas o que ele fez, Sim. e eu admiro muito isso. O sistema de trabalho lá é o seguinte. O responsável técnico, coisa que a gente não vê em academia nenhuma, tá? Ai, ai. Eu nunca tinha visto em lugar nenhum isso, tá? O profissional vai lá, o responsável técnico vai lá e prescreve. Ele quem avalia todos os alunos. Isso é padrão, lembra? Isso é patrão dele. Padrão. Você Padrão conhece. mesmo, eu sei. Ele avalia todos os alunos, ele prescreve todas as fichas, ele prescreve. Dá um trabalhão, mas funciona bem. Qual que é a nossa função como estagiário? Executar. Pegar o que ele colocou lá, tudo bonitinho, exercício, série, carga, descanso, metodologia de treino e aplicar para o aluno. E corrigir um aluno. O que ele fez comigo? Eu fui quase 2 semanas, tá? Eu fui quase 2 semanas e eu não tive um aluno em 2 semanas. Sabe, você já foi no mercado e viu aquela mãe com a criança de 4 anos puxando o vestido dela? Mãe, eu quero bolacha! Mãe, me dá isso! Era eu com a ficha, olhando a bendita da ficha, olhando olhando o profissional, a outra pessoa que trabalhava lá, executando com o aluno, e eu olhava nome, olhava exercício. Aí o Tarcísio estava do meu lado, então, tipo assim, era o profissional trabalhando, eu do lado com a ficha e o Tarcísio atrás de mim. Já falei o nome, desculpa, mas gosto muito do Tarcísio, amo de coração, tá? E o Tarcísio me falando, ó, exercício assim, você vai corrigir aqui, observa aqui. E eu fiquei 2 semanas fazendo isso. Observando e fazendo tudo ali. Sim, 10 dias por 5 horas sem dar uma aula. Cara, mas isso é interessante porque, assim, ali nesse momento de você observar, é onde você vai pegar muitas vezes... A gente conhece o trabalho dele, né? Infelizmente não tá na cidade mais, né? Não, infelizmente, que é um cara muito bom. Muito bom. E aí a gente vê o padrão de comprometimento disso com relação ao aluno dele, ao paciente dele. Mas o que eu achei mais incrível não foi nem a questão do comprometimento com o aluno, Não, mas com o estagiário. sim, porque ele tá ali numa função de, querendo ou não, ele tá te ensinando. E foi o que eu disse. Né? Essa é a função né? do responsável. Do responsável. Porque hoje em dia, se a gente for observar em algumas academias, os estagiários estão lá prescrevendo a torta e direito. Porque isso acontece. A gente sabe. A gente só não fala nada, mas a gente sabe. Mas tá rolando. Sempre rolou, mas agora parece que tá escrachado. Perdeu o medo, né? Perderam o medo, sabe?
Perderam mesmo. Então, o que acontece? Mas isso também é culpa do conselho, tá? E não é do conselho ao conselho, mas da legislação feita pelo conselho. De uma forma geral. Porque o que acontece? Se a gente denuncia, o conselho vai lá fazer o trabalho dele de fiscalizar, mas e o que acontece? Por conta da legislação, o responsável técnico vai lá e fala, não, quem prescreveu fui eu. Não tem como, sim. Não, eles não têm, porque se eles chegarem lá, tem um treino prescrito, mas que está arquivado, só para dizer que está lá, e ele só está executando o que eu pedi. Mas a gente sabe quem avalia é estagiário, muitas vezes, né? entendeu? Quem avalia estagiário, Já quem vi umas prescreve coisas estagiário. Então, assim, a gente sabe, só que como acontece isso, o conselho não pode fazer nada. Entendi. Isso é culpa da legislação e não culpa do conselho em si. Não, sim. Tem muito mais coisa que envolve isso, Sim. né? Tem muito mais coisa que envolve isso. Então, voltando, eu comecei a trabalhar assim. E o tempo que eu fiquei lá, eu tinha qualquer dúvida, ou fazia qualquer errinho, o Tarcísio estava lá rodando o estúdio, falando, corrige aqui. Às vezes, o que ele fazia muito. Por mais que eu nunca fui um cara que gostei muito da musculação em si, isso confesso, e não tenho medo de falar disso. Não sou muito o amante da musculação, de estar na academia o dia inteiro e tal, de treinar. Eu prefiro jogar basquete. Eu prefiro jogar basquete, entendeu? É algo mais prazeroso pra mim. Às vezes dele pegar e parar, me pegar num horário vago, ou me chamar num outro horário, e falar, faz esse exercício aqui e observa o que você precisa corrigir. E ele falava, você precisa corrigir tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu vinha com isso cravado na mente, sabe? Preciso corrigir, melhorar. Que foi a última coisa que eu falei na minha entrevista de emprego na época. Eu falei, olha, eu tô aqui pra aprender. Eu nunca pisei aqui numa academia. Sim. Tanto que foi engraçado. O primeiro dia, foi engraçado. No primeiro dia, Tarcísio, como é que faz o supino reto? Você me mostra o equipamento. Me mostra, porque eu não sei. Eu não sabia o que era. É que você não tinha vivência, nenhuma, né? Eu não tinha base nenhuma. Nunca tinha pisado na academia, que eu falei pra você. Eu nunca tinha pisado. Cara. Então, e ele foi um cara que sempre foi muito paciente comigo. Me ensinou muita coisa do que eu sei até hoje. Uhum. E me ensinou muito, assim... Eu falo vício, mas é um vício bom. De Ainda você bem. estar corrigindo Ainda toda vez, em tudo o aluno. Atento nele o tempo inteiro. Você está colocando sobrecarga, então você causa risco. Lógico que quanto mais sobrecarga, por mais que aumente o risco, o benefício é maior se você sabe como trabalhar com ele. Tem que saber dosar bem isso. Sim, né? existe uma balança que a gente precisa equilibrar bem ela. Às vezes não é tão benéfico você colocar um exercício de alto risco. E às vezes o benefício... já discutiu isso de outra... Enfim, se deixar essa discussão... Não, vai longe. Vai. Mas assim... Ele foi um cara que, antes dele de me deixar trabalhar com um aluno, ele me deu 10 dias de molho pra eu ficar andando e perguntando e andando e perguntando. Não, e outra, como uma criança que pedia doce no mercado. Observando como que era também um padrão dele, né? Sim, a gente observava como era o padrão de trabalho. Você tá dentro de uma academia que tinha um padrão que ele chegou naquilo ali por conta do padrão que ele desenvolveu. Sim. Né? E hoje em dia, hoje eu não tenho medo de falar. Muitas coisas do padrão dele é a minha forma de trabalhar hoje. Hoje, né? Sim. E aí é o tempo, né? Eu falo que essa questão de observar, eu acompanho longe também, eu sei que mantém esse padrão para muita coisa que ele deve estar desenvolvendo por lá, mas aquilo que a gente tem hoje como qualidade de serviço, né? Por isso que a gente fala das parcerias, né? A gente sabe que eu posso mandar meu paciente lá, seja para as meninas, né? Vamos pensar lá no estúdio, né? Seja para você, que eu sei que vai ser avaliado. Não vai ser aquela coisa maluca, né? De colocar em qualquer equipamento, em qualquer hora, com qualquer carga, enfim, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que, como profissional de saúde também, pensar, né? Porque eu preciso encaminhar meu paciente para um serviço que também seja de qualidade.
Sim, porque Senão- primeiro, você corre risco de você mandar pra qualquer... A gente brinca, né? Mandar pra qualquer um aí. Pô, você me mandou pro cara, pô, Deus. É, e aí mandou queima pra a sua cara. caramba, né? Então, E o aluno se lasca, né? então tem tanta coisa, né, que a Tem gente tanta coisa entra envolvida, nisso, porque, né, a gente sempre tá pensando em como manter qualidade, né? O Robson se atualiza, a gente tá aqui também tentando se atualizar o máximo que a gente pode, para justamente manter esse padrão, né? E acho que essa manutenção, e eu sei que o Robson é inquieto pra caramba com conhecimento, ele sempre quer mais também. Graças a Deus, é bom, cara. E é eu vou falar pra bom. você, Dele, uma das minhas inspirações pra estudar foi você, tá? Porque, Lá vai, eu tenho medo disso, cara. Mas cara, porque assim, a gente brinca com a situação, mas é um pouco real, assim, sabe? Porque eu sempre fui um cara que meio que procrastinou muito pra estudar. Pra estudar? A Curi sabe muito bem disso, tá? Às vezes chegava Ela te 8h30. acompanhou na faculdade, né? Eu chegava 8h30 na aula dela, já brigava comigo um monte. 8h30, começava que horas? Às 8. Só meia hora. Não, só meia horinha só. E, cara, e depois que eu comecei que eu me formei, cara, e vou falar pra você, duas coisas que eu falo assim. Primeiro, você me inspirou muito a estudar. Legal. Porque eu chego aqui, cara, por onde eu olho tem livro. Mano, onde eu olho tem livro. Ó, daqui, eu tô vendo daqui. Eu tô vendo livro de anatomia. Eu tô vendo algumas coisas. Meu Deus, tem muita letra, tem muita letra pequena, mas eu tô vendo alguma coisa de hábitos. Tem. Alguns livros em inglês que eu não consigo ler daqui. Tem os atlas de anatomia. Tem que ter sempre. Tem fisioterapia cardíaca. Cara, tem bastante coisa. E coisa que você não vê com outros fisioterapeutas. Você não vê. Eu sei que pra você é básico. Nem tanto, né? Não, eu digo. Não, eu falo Estudar, que estudar, é. Ah, não, estudar sim, tem que estar o tempo É todo. básico. É o tempo Mas todo. tem muita gente que não se atenta ao básico. Entendeu? Eu falo, cara, por quê? E depois eu entendo por quê. Não, claro. E outra, eu vou falar pra você, muita coisa eu comecei a estudar porque eu fiquei com muita raivinha de muita coisa, cara. Porque eu sou treteiro, você sabe. Não, menino treta. Mas sempre, cara, Mas... esses dias eu até fiz um post um pouco irônico no Instagram. Qual, cara? Não, já solta, né? Não, já vou soltar, cara, fica tranquilo. Daqui a pouco você solta seu arroba também, pessoal. Ah, não, já eu já passo, segue lá. Mas, assim, eu tento entender por que muito profissional não faz o simples. O arroz com feijão também funciona muito bem, né? E funciona melhor que muita coisa. Por mais que muitos profissionais estão passando exercícios simples, mas não corrigem o básico. Sim. Coluna cervical, punho, coluna torácica, escápulas. Que eles não, depois que a gente conversou sobre discinese, cara. Ok, lá foi uma sessão de 1 hora. Na verdade, foi uma discussão de discinese. Acho que a sessão ficou de lado. A sessão ficou de lado, a gente ficou discutindo sobre discinese escapular. Cara, são coisas simples que a gente vê que não é corrigido. Vou te dar um exemplo dessa semana. Né? Chegou uma pessoa com uma cervico... Assim, por padrão, uma cervicobraquialgia. Então tinha ali uma disfunção cervical, uma hernia de disco, mas tinha pontos de radiação muito específicos, né? Se eu te falar que quando a gente começa a estimular, né, você começa a recrutar alguns músculos para organizar a discinese, a dor, ou melhor, o desconforto dele reduzia assim de 8 para 2. Só de organizar a estrutura dele e pedir para ele reproduzir movimento de dor. E o que estava causando o desequilíbrio? Lá atrás. Romboide, trapézio. E faz a lista. Afins? E aí, e todos os afins. Todos os afins. Porque a gente começa a analisar hoje, né, toda essa cadeia muscular, independente de falar de cadeias musculares, etc., cada um dá um nome para isso. Do jeito que quer. Do jeito que quer. Eu falo que a gente tem que olhar para esse indivíduo e não olhar e falar, nossa, ele tem uma cervicobraquialgia, eu preciso descomprimir. Não é só isso. Se for só isso, uma traçãozinha... Não, mas o problema, o que eles não entendem, isso, né? o que eles não entendem, eles se atentam muito à causa do problema. E não ao porquê que isso está acontecendo. Pá, eu tenho uma cervicobraquialgia. Sintoma, né? Fica um sintoma, né? Eles ficam um sintoma. É o que eu falo às vezes para os meus alunos. Eu tenho muito aluno com padrão cifótico, quase todos. Eu falo, gente, vocês vêm comigo 2, 3 vezes por semana. São 2 ou 3 horinhas que vocês estão aqui.
E o resto, E né? as outras 23 horas, eu digo, dia, não, né? minto. Os outros 6 dias, 23 horas, né? Ou no caso, 21 horas aí, né? E o tempo que você não tá comigo? E aí? Pois é. Então, assim, eles não entendem que não é simplesmente o foco da dor. E sim o porquê, e sim que você causa essa dor por conta de movimento. Entende? E isso eu acho legal de falar, porque se você for analisar, lógico, a gente como físio tá o tempo todo tentando falar sobre isso, né? Mas quando você leva isso para educação física, A gente assusta ainda mais, tá? porque não, sabe por quê? Aí quando começa a olhar, você fala, gente, né, o que fazia, por exemplo, o teu serviço, o que faz o teu serviço hoje rodar bem, o que fez lá atrás você aprender alguns vícios de hoje, né? Vamos colocar assim os vícios bons, porque justamente não estava preso. Eu conheço muitos, né, que eram alunos lá do Tarcísio que também, né, falam assim, caramba, né? Eu regredi porque acabou abandonando, né? Vamos dizer assim, né? Não foi procurar mais. Mas você vê a qualidade disso e o benefício, não só pensando naquele único sintoma, né? Aquilo lá É a ponta do iceberg, né? Pontinha, só o que tem por trás daquilo é muito grande. Então Sim. isso tudo a gente tem que olhar, a gente tem que observar, dialogar sempre, né? Eu falo que Poxa, essa troca de ideia é muito bom, cara. Meu Deus. Cara, eu vou te falar, se deixar, eu tô olhando ali, ó. A gente fica aqui 2 horas se brincar. Agora que eu vi que já tem 1h12. Isso que a gente olhou e falou, não, acho que a gente dá pra fazer uma meia hora. Meia hora foi só a apresentação. Ai, meu Deus. Mas, ó, eu vou até assim, ó, agradecer, porque o Robson, né, já se prontificou mesmo. Eu falei, Robson, topa. Não, eu tô pronto. Vamos fazer. Ele mandou pra mim, eu falei, tô pronto. Ele deu risada. Eu falei, não, dá pra ser mais tarde, já tá bom. Beleza. Porque é bom a gente colocar isso para que as pessoas possam entender que a gente também, como profissionais da saúde, por mais que a gente atua em segmentos, né, vamos colocar assim, Eu não gosto diferentes, mas não é bem isso. Não é bem isso. A gente sabe que não é bem isso, mas só para deixar mais fácil de entender, a gente, na verdade, tem que estar sempre nesse diálogo, nesse conjunto, para que o paciente possa ser beneficiado. O aluno que vai chegar lá vai ser beneficiado. Não é para falar assim, não, eu sou o cara que... Não, é o aluno, cara, ele é protagonista disso tudo, né? A gente tá fazendo isso por eles, né? Então não é só porque, é o ego, né? A gente falou disso, enfim. A gente pode falar muito, mas realmente acho que a gente vai ter que fazer outro vídeo. Cara, eu acho que dá pra fazer mais uns 2. Dá, tranquilamente. A gente tem muito assunto pra bater. A gente faz uma playlist de treta aí. Para de falar assim. Foi mal, Isso. brincadeira. Mas, Robson, obrigado. Valeu. Obrigado por ter vindo, obrigado por compartilhar com a galera aquilo que você faz hoje, como você faz hoje e a parceria que a gente tem. Que isso, rapaz, tamo junto. Valeu. Um abraço. Gente, deixa o teu arroba. Pode me seguir lá no Instagram, @robson_ortiz. E eu também vou pedir para que sigam o @Estúdio Pilates _bem-estar. Isso aí, perfeito. Porque eu tô deixando alguns posts, tanto eu como as meninas também. Tô deixando alguns posts informativos, alguns toques que a gente pode estar dando pro pessoal. E colocando um pouquinho mais de como o exercício pode trazer um bem-estar para a vida de todos vocês. Tá bom? Isso aí, fechou, galera. Valeu. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço.